Oi pessoal, Carlos Rito do Observatório do Clima falando direto do Centro de Conferências Mundial de Bonn, aqui na Alemanha. A gente está acontecendo mais uma rodada de negociação da implementação do Acordo de Paris, de decisões, de conferências da Convenção de Clima das Nações Unidas. O grande assunto do dia e um dos principais assuntos dessa rodada de negociação são os chamados mecanismos de flexibilização, de como os países podem cumprir com seus compromissos de redução de emissões. São mecanismos de mercado, entre outros. Essa é uma das principais discussões, uma das discussões mais complexas aqui, e é tão complexa que hoje de manhã, num grupo de contato que aconteceu nessa plenária, grande sala chamada Nova York, um grupo chamado Grupo de Contato se reuniu para discutir como eles iam tratar do assunto ao longo dessas 2 semanas de reunião. E a situação é tão complicada sobre esse tema que eles não chegaram a conclusão nenhuma ao final de 2 horas de reuniões para discutir como eles iam discutir. Então, hoje à noite haverá uma nova reunião para definir quantas reuniões serão realizadas, de que forma o assunto vai ser abordado ao longo dessa semana e da próxima. Esse é um assunto que na última COP em Katowice, na Polônia, foi objeto também de discussão até a última hora, onde o Brasil teve uma posição considerada controversa, porque defendia uma posição que não conseguiu deixar claro para ninguém, nenhuma das partes, que parecia permitir que projetos de redução de emissões no Brasil acabassem gerando crédito de carbono, vendendo esses créditos para países do exterior, mas ao mesmo tempo sem dar segurança que essa redução de emissões não estaria sendo contabilizada para o atingimento das metas brasileiras. Bom, esse é um assunto que vai dominar a discussão ao longo dessas próximas semanas, junto com outros, como financiamento, como colocar 100 bilhões na mesa por ano entre 2000 e 2025. Falando de Brasil, vamos voltar um pouquinho para os nossos assuntos domésticos, né? Enquanto hoje foi anunciado o Plano Safra 2019-2020, com cerca de 225 bilhões de reais, Plano Safra que traz algumas novidades, juros mais baixos para todos os créditos agrícolas, inclusive para a chamada agricultura de baixo carbono. Por outro lado, traz o menor percentual de investimento nessa agricultura, na agricultura de baixo carbono, 0,9% do crédito previsto no Plano Safra vai ser investido para o Plano ABC, para o chamado Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que é uma agricultura, uma atividade agropecuária que ganha eficiência a partir da aplicação de boas práticas, reduz a pressão sobre florestas, sobre ambientes naturais, o produtor ganha mais, desmata menos, emite menos gás de efeito estufa e tem um grande ganha-ganha para todos, e a gente deveria estar pensando em massificar esse crédito agrícola. A ministra Tereza Cristina, que anunciou o Plano Safra ontem deu, numa entrevista no Roda Viva, na TV Cultura, ela fez referência de uma maneira muito equivocada ao principal instrumento que é modelo aqui para a discussão sobre reduções de desmatamento e redução de emissões de desmatamento, que é o Fundo Amazônia, falando que ele traz, de fato, que ele serve à imposição de uma agenda internacional que não é do interesse do país. Isso é de um equívoco enorme. Isso coloca o Brasil em um risco ainda maior que em função de medidas adotadas pelo ministro de Meio Ambiente ou intenções apontadas por ele de ingerência política nos destinos dos recursos do fundo, a gente perder mais de $1 bilhão que podem ser aplicados no Brasil em projetos voltados para o desenvolvimento sustentável, para a redução de emissões, para o combate ao desmatamento. E ela disse que esse grande fundo, que é a experiência mais bem sucedida no mundo de redução de emissões de desmatamento e degradação florestal, eles servem apenas a interesses internacionais impostos sobre o Brasil. O Fundo Amazônia, ele é um fundo de interesse da sociedade brasileira, que atende aos interesses da sociedade brasileira, do Brasil, do governo brasileiro, de todos, e precisa ser valorizado e não atacado.